Que alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastorzão pela confiança. Eu vi naquela lista de pregadores, né, tem um rol muito seleto, então me sinto muito honrado por estar aqui com vocês. Agradeço aos irmãos aqui de Serra Monte e da cidade, né, tantos outros aqui que têm nos recebido tão bem. Estamos nos sentindo muito bem acolhidos aqui, né, meu bem, em Alto Caparaó. Tem sido um tempo de regozijo, de aprendizado e crescimento na presença do Senhor. Bom, nós fomos desafiados, né, encorajados pelo nosso pastor a pensar sobre o tema liderança e motivação. Não é isso, irmão? Liderança e motivação. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Atos. Capítulo 23. Eu quero destacar um versículo para dar luz à nossa conversa nessa noite. Atos 23, versículo 11. O Senhor aparece a Paulo e diz, na noite seguinte... O texto diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, é uma palavra que o Senhor dá ao apóstolo Paulo. Mas antes de entrar no versículo propriamente dito, eu quero começar conceituando alguns termos aqui com vocês. Possivelmente, nesses primeiros encontros, já foi conceituado, mas eu gostaria de lembrar algumas questões. Até mesmo conversando com o pastor aqui, agora há pouco, nós falávamos que existe neste ambiente hoje algum desfalque de pessoas que poderiam estar presentes. Poderiam ter um número maior aqui e pessoas participando em casa também. Afinal de contas, quando nós vemos um tema liderança e motivação, é comum que as pessoas imaginem isso é para alguém que tem algum cargo. Isso é para um grupo seleto que tem uma responsabilidade dentro da igreja. Mas eu gostaria de primeiro conceituar esse termo liderança, pastor. E buscando um resumo, né, uma definição desse termo, nós encontramos um significado muito preciso para um líder. O que é um líder? Alguém que influencia. O líder é alguém que influencia. E dentro desse contexto, trazendo essa definição, eu gostaria de aproximar você, que talvez não tenha cargo nenhum na igreja, mas está aqui essa noite pensando que isso aqui não é para você. Porque se o líder é alguém que influencia, nós encontramos um chamado universal para todo crente, que é de pregar o evangelho e de fazer discípulos. Sendo assim, Jesus conecta nós ao tema liderança. Todos os cristãos, nós temos uma responsabilidade individual de influenciar. Está em alta hoje o termo influenciador, né? Influenciador digital, aquele que propaga ideias, aquele que anuncia alguma coisa e as pessoas o seguem, as pessoas têm ele como um exemplo em muitas áreas. Logo, o cristão, no sentido mais estrito da palavra, é alguém capaz de exercer influência. É alguém capaz de, com suas atitudes e palavras, mudar pensamentos, mudar formas e transformar vidas. Afinal de contas, Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Qual a função do sal, se não influenciar o ambiente onde ele está sendo inserido? Se o sal se torna insípido, ele se torna insignificante. Ele perde o seu valor, ele perde o seu propósito. O cristão, se deixa de influenciar, ele perde o seu propósito enquanto formador de discípulos nessa terra. O que é a luz, senão aquela que propaga as trevas, que dissipa as trevas, que influencia o ambiente escuro? O que é a escuridão, senão a ausência da luz? Tendo em vista isso, irmãos, nós conceituamos o termo liderança como um chamado universal para todos nós. Em última instância, nós somos vocacionados por Cristo para influenciar outras vidas, para ganhar pessoas para o nome de Jesus,
para atrairmos, segundo a mensagem do Evangelho, novas vidas àquele propósito que nós fomos direcionados. E agora nós temos que formar novos líderes e trabalhar com esses novos líderes para que eles formem outros líderes. O líder é, em última instância, o influenciador. E nós estamos aqui, como sal, como luz, para influenciar. Mas existe uma segunda palavra, no tema nosso dessa noite. Liderança e motivação. Se nós definimos liderança como alguém que influencia, o que seria a motivação? Eu quero contar uma breve ilustração para vocês de um fato verídico. Há uns anos atrás, caiu um avião lá nas Cordilheiras. Isso já há bastante tempo atrás. E alguns sobreviventes ficaram... Sobre ser sobrevivente, ficaram vivos, irmãos? Ficaram alguns vivos. E quando eles observaram os destroços do avião e aqueles que estavam mortos, eles começaram a chorar, entraram em pânico, em desespero, e pensaram, nós também vamos morrer neste lugar. Olharam para um lado, para o outro, um lugar frio, sem qualquer tipo de comunicação, sem qualquer chance de sair dali por si mesmos. Não viram outra opção senão entrar em colapso. E no meio daquela situação, um homem se levantou e assumiu o papel de líder. Ele começou a colocar panos quentes. Começou a trazer palavras de encorajamento, palavras de ânimo, de paz, e de repente, todo aquele grupo começou a olhar para aquele colega de acidente como um líder. E agora as decisões passaram a ser tomadas mediante a instrução desse líder que colocou panos quentes na angústia dos seus colegas. E por dias eles ficaram ali, e aquele homem sempre dizia, vamos manter-nos calmos, vamos ficar atentos e esperançosos, porque uma hora o resgate vai chegar. Uma hora vai vir a solução. Eles estão nos procurando e eles vão nos encontrar. Não desista. Não pare de prosseguir. Nós vamos ser encontrados. Até que, em determinado momento, estavam assentados em torno de uma fogueira para se aquecer, ouvindo o rádio, a única opção de comunicação que eles tinham, e era somente algo que recebia. E ouvindo do rádio, eles escutaram as notícias da busca, e já tinham passado alguns dias, e a notícia que eles escutaram era: as buscas estão sendo encerradas por falta de provas, de resquícios para encontrar alguém vivo. Certamente todos já morreram, então as buscas se cessam. E naquele momento todos olham para aquele líder, para aquele que tinha tomado a dianteira, esperando uma resposta, esperando uma solução, um movimento, e aquele homem, no exato momento que escuta isso, cai de joelhos chorando e começa a se debruçar, desesperado, angustiado, imaginando ser o fim. E, consequentemente, os demais, espelhando o líder, caem também no chão e começam a chorar, começam a se espernear, e, desesperados, não enxergam mais uma solução, não enxergam mais uma saída. E dentre todos estes, decide, não, nós temos que fazer algo, nós temos que nos levantar, nós não podemos ficar aqui. E ele, então, agora começa a dizer, se as buscas não vêm até nós, nós vamos até a busca, nós vamos sair daqui. O que nós não podemos é ficar parado. Se ficarmos aqui, certamente morreremos. Nós precisamos sair deste lugar. E então ele tem uma atitude inusitada, todos eles estavam famintos, ele pega restos mortais daqueles que tinham falecido, dá para os colegas, eles se alimentam e eles começam a caminhar até o momento que eles encontram civilização. Meu irmão, algo diferente acontece quando alguém tem uma atitude que demonstra propósitos. Algo diferente acontece quando o plano agora é bem estabelecido e norteado para uma direção. Enquanto eles estavam andando em círculos e esperando que o extraordinário chegasse, que o milagre viesse de fora, que eles fossem encontrados, eles
não saíram do lugar, não se alimentaram e não tinham mais esperança de que fosse possível uma transformação. Mas a partir do momento que um se levantou com o objetivo de encontrar a saída e não mais esperar a solução, foi que eles sobreviveram àquele terrível acidente, àquela grande catástrofe. E essa é uma verdade para nós, esse é um fato verídico. E nós, à luz disso, podemos definir motivação como duas palavras. Alguém que tem motivo e alguém que age. Motivo e ação. O que nós precisamos, então, para sermos motivados, é entender um propósito para a nossa vida e, então, agirmos mediante esse propósito. O líder motivado é o líder que tem um propósito muito bem estabelecido para a sua caminhada e se movimenta em direção a esse propósito. O líder que está agora motivado, ele não para, ele é constante, ele trabalha, ele coloca a mão na massa, ele está desenvolvendo a sua caminhada porque ele entende que o seu propósito é vital, o seu propósito é bem claro em sua mente, e ele não vai desanimar, ele não vai retroceder enquanto não alcançar o seu propósito. Ele não fica esperando que a solução venha de paraquedas, não fica esperando que o resgate venha até ele, mas ele toma a iniciativa motivado por um propósito maior. E a grande pergunta para nós aqui hoje, nessa noite, é: qual o propósito maior do líder cristão? Se nós entendemos que nós precisamos ter um motivo para agir, qual é o motivo nosso, enquanto crente, para nossas ações? E, meu irmão, essa talvez seja uma das maiores inquietações do século. Encontrar uma razão para viver. Encontrar um propósito para a sua caminhada e uma solução para todas as suas inquietações. Talvez essa seja a maior angústia desse século. E se nós começarmos a procurar a motivação para um ser humano, nós vamos encontrar grandes definições no dia de hoje. Certo? Hoje existe uma teologia conhecida como teologia coach, a teologia motivacional, e ela vai trazer diversos ensinamentos sobre encontrar um propósito para a sua caminhada. E esse propósito, pega um termo que está muito em alta, mindset. Você tem que mudar a sua mente, tem que mudar a sua maneira de pensar. E você tem que olhar para dentro de si mesmo e encontrar dentro de você uma solução, um propósito. Você tem que encontrar em você uma razão para ser feliz. Você tem que encontrar agora um significado para a sua caminhada, redefinir os seus planos, os seus projetos, ser alguém resiliente, alguém que vence as barreiras, que vence os obstáculos, que não esmurece, que passa por cima das maiores dificuldades. Este é o ensinamento deste século. Você olha para dentro de si mesmo e então acha uma luz em seus propósitos, em seus valores, naquilo que você entende como algo que é feliz, e a partir da sua felicidade você encontra agora o propósito da sua existência. Em outras palavras, a linguagem desse século, para ter um propósito, para ser motivado, é fazer aquilo que te faz feliz. Se te faz feliz, tudo é válido. As formas de amor, as expressões, as linguagens, as ideologias, você pode abraçar tudo, porque afinal de contas, se está te fazendo bem, meu irmão, siga por esse caminho. Essa é a instrução deste século. Mas será essa a instrução de Deus? Será isso que o Senhor requer de nós? Será essa a motivação de nosso coração, encontrar simplesmente prazer nas ações, nas experiências externas, no êxtase, nas drogas, naquilo que é oferecido a nós nesta vida? Eu penso que não. Eu penso que, se nós somos líderes cristãos, e se estamos buscando motivação, é preciso entender no lugar correto de onde vem essa motivação. E um autor chamado Rick Warren, no seu livro Vivendo com Propósito, ele define a motivação do crente da seguinte maneira: a questão do propósito não está em nós. O maior problema de nossa geração, de tamanha desmotivação, consiste no fato de não buscarmos a motivação no lugar certo. Isto é, seu propósito de vida é muito maior do que os seus objetivos pessoais, sua paz de espírito ou até mesmo sua felicidade. E muito maior do que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que você foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus.
Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, sentido da vida, tem entregado às pessoas por milhares de anos. Isso porque, normalmente, nós começamos pelo lugar errado. Nós começamos por nós mesmos. E, meu irmão, você precisa se colocar no seu devido lugar. Você é criatura. E a criatura jamais poderá entender propósitos em si mesmos. É como se o pastor Alexandre inventasse algo extraordinário, eu sei que ele tem capacidade para fazer isso, e eu olhasse e falasse, pastor, essa invenção sua é bacana, mas se fosse projetado para esse outro fim aqui, ficaria muito melhor. Se o senhor usar para isso, vai ser muito melhor. Se foi ele que inventou, ele sabe para que serve melhor do que eu. Certo? Essa é a lógica do crente com relação a Deus. Se foi ele que nos inventou, se foi ele que nos criou, se foi ele que nos planejou, ele sabe para que nós fomos criados melhor do que nós mesmos. Ou seja, a solução do propósito não está dentro de nós, mas está naquele que nos formou. Está no Criador poderoso. Eu não posso buscar em mim mesmo uma causa para ser motivado e encontrar direção. Eu preciso buscar naquele que idealizou os meus passos, que formou minha vida, que conduz a história, que é de eternidade a eternidade, para entender o valor da minha existência e para onde eu tenho que ir. Senão, no popular mineirês, eu vou ficar sempre rodando em ciclos dizendo onde eu estou, para onde eu vim, o que eu estou fazendo. E isso é muito sério para um líder. Nós temos visto muitas igrejas girando em círculo. Muitas igrejas que não sabem para onde ir, não sabem sequer onde estão. Apenas fazem as programações e essas programações giram em torno das próprias pessoas, dos próprios integrantes, dos próprios membros e acabam não sendo um fim em si mesmos. Elas acabam não entendendo qual a vontade de Deus para essa igreja. E a gestão de igrejas passa por um entendimento de propósitos. Nós temos que colocar a nossa mente em ação para buscarmos no Senhor qual direção devemos seguir. E lembrando aqui daquela definição máxima do catecismo, nós estamos aqui, em última instância, para glorificar a Deus, para fazer o nome do Senhor sublime e o teu reino se propagar. Dessa maneira, eu não posso buscar em mim mesmo a glória, a definição e um propósito, e eu preciso entregar ao Senhor a direção da minha caminhada. E assim eu quero conectar com o texto que nós lemos, pensando no apóstolo Paulo como alguém que entende a motivação correta para a sua vida. E mais uma vez, irmão, eu preciso dizer que motivação é algo que nós nascemos, é algo que nós temos por natureza. E, por natureza, nós já nascemos inclinados a desejar aquilo que nos agrada. O que acontece com a conversão é só um reajuste de foco. Eu vou te provar a partir da vida do apóstolo Paulo. Dá para dizer que o apóstolo Paulo não era alguém motivado, enquanto Saulo? Não dá. Ele era muito obstinado com o seu plano. Ele perseguia, ele matava, ele destruía. Se ele soubesse que tinha cristão, ele ia atrás do cristão para exterminar. Ele tinha motivações. Todos nós temos motivações. Naturalmente, nós somos motivados por aquilo que nos agrada. Se nós gostamos de dinheiro, nós vamos atrás de dinheiro. Se nós gostamos de trabalhar, não sei se você gosta, se você é naturalmente inclinado para isso, mas se você for alguém que ama trabalhar, você vai acordar e falar, vou para a roça. Vou puxar a enxada. Tem gente que nasce motivado para atividade física, outro não. Isso certamente é algo de nossa inclinação. Nós somos motivados de natureza para algum tipo de atividade. E o que acontece com o apóstolo Paulo, após a sua conversão, após o encontro com Jesus, é que a sua cosmovisão e o seu entendimento de propósito agora são modificados. Ele tem uma ressignificação da motivação do seu coração. E é isso que muda a partir do momento que nós estamos com Jesus. Nossa ressignificação de propósitos agora é diferente. Nós entendemos
que não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para a glória do nome do Senhor. E eu quero, à luz do apóstolo Paulo, perceber que quando este irmão teve um contato pessoal, íntimo, genuíno, verdadeiro com Jesus, agora ele está andando segundo a vontade do Senhor, motivado pela glória e pelo poder de Cristo a fazer o nome do Senhor conhecido sobre toda a terra. E isso, irmãos, é o que leva o apóstolo Paulo até o versículo 23, até o capítulo 23, versículo 11. E para tirar alguns princípios para o nosso coração, eu quero trazer à memória o que está acontecendo aqui. Paulo, se você não percebeu, está preso. E Paulo já respondeu às autoridades romanas e às autoridades judaicas algumas vezes sobre a sua fé. Paulo contou da sua conversão, Paulo contou do encontro com Jesus, Paulo contou que ficou cego, que Deus enviou um homem para trazer de volta a sua visão. Paulo contou da ressurreição. Isso é interessante que gera até um conflito entre os fariseus e os saduceus. Um grupo não cria que era possível ressuscitar, o outro grupo já estava crendo que era possível ressuscitar. E Paulo se apresenta como um dos fariseus, mas que agora teve um contato com a fé verdadeira. Mas isso, irmãos, vai fechando ainda mais o cerco. E os judeus, os líderes religiosos, estão desejosos de matar Paulo. A partir do versículo 11, nós vamos ver que eles fazem um pacto de fome, uma greve. Nós não iremos mais comer enquanto este homem não for morto. Enquanto esse homem não for decapitado, nós não iremos comer. E Paulo está nesse ambiente. Paulo está preso. Paulo tinha acabado de fugir, de sair, ele tinha consciência disso, de um ambiente onde ele seria açoitado e espancado até a morte. Paulo está ali já há alguns dias respondendo às autoridades romanas e às autoridades judaicas. E certamente, por líder de Deus, enquanto transformado pelo poder de Cristo, mas ainda ser humano, isso atinge o seu coração. E existe uma verdade para nós, que nós precisamos pontuar. O líder ainda está sujeito às mesmas, podemos dizer, os mesmos abatimentos, as mesmas dores e as mesmas angústias do que o não líder, ou do que o não cristão. Afinal de contas, nós somos convertidos, temos a nossa mudança de mente, mas ainda estamos sob os efeitos do pecado. E, meu irmão, não é porque você é um líder que agora as coisas vão de bem a melhor. Porque quando você se transforma, você é um servo de Jesus, a sua mente, a sua motivação, seu propósito muda, mas ainda os boletos continuam vindo para você pagar. As perseguições continuam, os conflitos, a sua casa tem problemas, a sua esposa ainda passa pelas mesmas dores de mulher. Os seus filhos, é até engraçado que os filhos de crente normalmente são abençoados demais, né, dentro da igreja. Os seus filhos dão um trabalho também. Ou seja, você tem conflitos para resolver, como os demais. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem aqui que fala, que ouve, que comunica com Deus, está num ambiente onde o Senhor percebe um abatimento emocional daquele homem, porque ele estava prestes a de fato ser morto. Ele estava prestes a apanhar e apanhar até a morte, até o fim. E, meu irmão, qualquer um nessa situação entraria em colapso. E é aqui que eu quero trazer algumas aplicações para o nosso coração. Nessa situação, onde o líder de Deus está prestes a ser morto pela oposição e pelo cumprimento da sua missão, nós entendemos como o Senhor motiva o nosso coração. E a primeira maneira do Senhor motivar o nosso coração é a partir da sua presença. Como o Senhor motiva o coração do líder que está sendo açoitado pelas tribulações da vida?
pela sua presença. Se você observar esse texto, Paulo está preso, ninguém tem acesso a Paulo. A igreja não consegue entrar na prisão, seus irmãos, seus colegas, os demais apóstolos, ninguém entra ali. Ninguém consegue levar um cafezinho, um chocolate quente para o apóstolo Paulo. E é nesse momento, irmãos, que aparece a dose de ânimo que é extraordinária. Se você perceber, Paulo já demonstrou em suas cartas, em outras passagens, como ele recebeu encorajamento. Escrevendo aos Filipenses, Paulo está encorajado na prisão porque a mensagem do Evangelho continua livre. Ele recebe boas notícias. E boas notícias muitas vezes trazem encorajamento. Boas notícias trazem ânimo. Paulo agradece aos Filipenses também por uma oferta que recebeu. Um continho de dinheiro traz encorajamento. Quando a gente recebe um dinheirinho que a gente não está esperando, a gente fica feliz. Paulo agradece em Filipenses e outras cartas pelas visitas que ele teve na prisão. Isso traz encorajamento, Paulo se alegra com isso. Mas, meu irmão, existem momentos que o líder de Deus está em angústia tão profunda, está enfrentando tribulação tão grande, está passando por vales, por desertos, por lugares tão sombrios, que uma quantia de dinheiro não é capaz de animar o seu coração. Que uma visita, que a palavra de um pastor, que a palavra de um amigo não tem condições de modificar aquela situação. E o mais belo é que Deus entende isso. Deus percebe quando o nosso coração precisa de algo que é maior do que é físico, do que aquilo que é palpável, do que aquilo que nós podemos pegar. E é nesse momento que o Senhor chega ao líder com a sua própria presença e revigora o coração do homem, do líder dele, daquele que ele vocacionou, com o poder de todos os céus. Naquela noite, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Meu irmão, Deus se coloca ao lado daquele que está fazendo a sua vontade. O Senhor abraça os seus filhos, e essa palavra pondo-se ao lado é uma palavra que precisa ser muito bem compreendida por nós. O termo aqui é o termo epistas no grego, que é a mesma ideia de uma galinha que tampa os seus pintinhos com as suas asas. Quando vem o vento forte, quando vem a tempestade, o Senhor se coloca ao nosso lado ou sobre nós, e Ele nos recolhe em seus braços de poder. Ele nos livra do mal. Ele sonda o nosso coração e produz em nosso interior um revigoramento extraordinário. Ele percebe que ações externas já não são mais suficientes para animar o nosso coração. E o que ele faz? Coloca uma injeção no coração, uma injeção na alma, com a sua companhia. Meu irmão, a verdade é que o líder cristão jamais está distante da presença do Senhor. O Senhor sempre nos vê, nos assiste e nos abraça. Ele é aquele que se coloca em nosso lado, nas maiores prisões e nas maiores angústias e nas mais tremendas adversidades da vida. Ele é aquele que nos abraça com amor e, apesar de nossos constantes gemidos e reclamações, Ele não deixa de cuidar de nós com um amor incondicional. Eu quero que você entenda nessa noite, em primeiro lugar, essa verdade, que nós temos o Senhor como fator de motivação. E a presença dele, irmãos, é o que nos faz continuar. A presença dele é o que nos faz prosseguir. Eu não sei o que tem te abatido, não sei o que tem te angustiado, o que tem deixado você desmotivado, porque a desmotivação vem, ela chega, o abatimento, o esgotamento chega sobre nós. Mas uma verdade que você não pode esquecer é que aquele que transformou o seu coração, o rei da sua alma, o Cristo de toda a glória, o pão vivo que desceu dos céus, aquele que mudou o coração de Paulo e conduziu a vida do apóstolo durante toda a sua jornada, é o Deus que está contigo em cada momento. E quando as coisas apertam, quando você perde o domínio, a força e a esperança, meu irmão, Ele se coloca ao seu lado, sobre você e carrega em tuas mãos. Querido, nós temos a presença dEle como o fator mais encorajante possível. E não para por aqui.
eu gostaria, ainda dentro deste ponto, de te levar à percepção de que Ele não só nos acompanha com a sua presença, de como Ele também sabe exatamente onde o seu vocacionado está em todos os momentos. Se você perceber, neste texto, o apóstolo Paulo faz ou passa por uma sequência de transposições ou de transições de presídios, né? Digamos assim. Paulo é transferido para um lugar, Paulo é levado para o outro, Paulo responde a uma autoridade, Paulo vai e responde a outra autoridade, aí aquela autoridade não consegue resolver, joga para o órgão superior, e Paulo vai passando de um lugar para o outro, e os dias vão passando, e o presidiário está ali, né, respondendo as questões. Mas uma coisa não muda. Onde quer que Paulo estivesse, ainda que a igreja não soubesse onde Paulo estava, o Espírito Santo sabia exatamente onde o apóstolo Paulo estava. E essa é uma beleza. No século XVII, pastor, nós encontramos o movimento dos irmãos Quakers, certo? E nesses movimentos que sacudiram o seu século, um homem em específico era contra o movimento, que era o puritano John Bunyan, o escritor do Peregrino. E um desse irmão, enquanto Bunyan estava preso, foi visitar John Bunyan na prisão. E ele já estava preso ali há praticamente um ano. E aquele irmão foi visitando os presídios até o momento que encontrou Bunyan na prisão. E foi engraçado, né, curiosa a história, que ele chega para o puritano e fala: irmão, eu procurei em todos os presídios da cidade por vários dias, até te encontrar aqui hoje. E eu vim porque Deus mandou uma palavra a você. E John Bunyan levantou e falou: se Deus de fato tivesse te mandado aqui, você não teria procurado em nenhum outro lugar, você teria vindo direto, porque o Senhor sabe onde estão os seus filhos. E isso é algo que nós precisamos recordar. Nós não podemos perder de vista, o Senhor sabe onde estão os seus filhos. Naquela prisão, muitos talvez dariam Paulo por morto, mas o Senhor sabe onde está o seu líder. Querido, eu sei que muitas escoriações marcam a caminhada de um líder, mas não se esqueça dessas duas coisas. A presença renova, e o Senhor sabe exatamente onde está o seu vocacionado. Mas vamos para uma segunda definição aqui. O líder vocacionado por Deus sabe que os desafios são levantados pelo próprio Deus. O líder vocacionado por Deus sabe que os desafios do ministério são levantados pelo próprio Deus. E isso é algo formidável na nossa caminhada. Eu considero curioso pensar que o próprio Deus que encoraja Paulo a permanecer firme é o próprio Deus que colocou Paulo naquela situação. Não é engraçado nós pensarmos sobre isso? Não é interessante? Porque o Senhor que aparece ao lado dele dizendo: Paulo, tenha coragem, fica firme, não se esmoreça não. Foi o Deus que colocou Paulo ali. Se você observar Atos 20, do versículo 22 a 24, nós encontramos que Paulo, impelido pelo Espírito Santo, foi até Jerusalém. Ou seja, foi o próprio Espírito que compeliu Paulo até ali. E essa palavra é forte. O Espírito Santo obrigou Paulo, direcionou Paulo, ordenou que Paulo fosse até Jerusalém. E o mais curioso é que a partir do versículo 23, Paulo diz o seguinte: não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. O Espírito compeliu Paulo a Jerusalém e disse: Paulo, você vai ter prisão e sofrimento. Meu irmão, o líder cristão sabe que ele vai atravessar por provas, e essas provas são direcionadas pelo próprio Deus. É o Senhor quem nos leva ao deserto. É o próprio Espírito que compila Jesus ao deserto. É o próprio Deus, na nossa teologia nós cremos nisso, que leva Davi de frente a Golias. É o próprio Deus que coloca Daniel passar pela cova dos leões. É o próprio Deus que faz com que Sadraque, Mesaque e Abednego entrem na fornalha de fogo. É o próprio Deus que tira o povo do Egito, da escravidão, e leva para o deserto. É o próprio Deus
que leva Paulo a Jerusalém para enfrentar a oposição dos líderes religiosos e dos líderes romanos. E é o próprio Deus, meu irmão, que leva você aos desafios ministeriais nessa noite. É o mesmo Senhor. E você tem que estar ciente de que os problemas levantados por Deus externos não estão aí para te destruir, não estão aí para te esmagar, mas para te fazer crescer, porque é assim que Deus forja o caráter do seu líder. É assim que Deus aumenta a nossa fé. É percebendo que no meio das provações nós temos a orientação e a condução dele para a provação que nós somos alimentados e encorajados. E, querido, não sei quais oposições externas têm passado sobre a sua vida, mas eu sei que elas virão, porque isso está exatamente de acordo com a vontade e o estabelecimento de Deus para um líder. Ele precisa ser provado, ele precisa ser testado, ele precisa ser aprovado, ele precisa passar pela fornalha de fogo para perceber que existe um quarto homem com ele, para perceber que aquele que está ao lado jamais o deixou. E é assim, neste vale, nessa angústia, nesse deserto, compelido pelo Espírito, que nós podemos declarar as maiores experiências de fé possíveis. Eu vejo muito claramente na Bíblia que as maiores declarações de fé, elas não acontecem, pastor, sentado numa rede, tomando um chocolatinho quente, mas as maiores declarações de fé estão exatamente nas oportunidades que Deus nos dá de passar por provação. Se você lembrar, os discípulos estão em alto mar, e eles enfrentam uma tempestade terrível. E após enfrentarem a tempestade terrível, Jesus acalma, né? E eles dizem, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? E eles falam, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Até agora, os discípulos estavam andando com Jesus, mas não tinham feito essa declaração que ele era o Filho de Deus. Se não fosse a tempestade, irmãos, eles não tinham percebido o tamanho do poder de Deus. As tempestades vêm para que a gente declare que ele é grande, que ele é rei, que ele está por cima. Não existe a menor possibilidade de nós fraquejarmos se nós percebemos que o nosso Senhor anda sobre as águas. Nós cremos na palavra de Cristo de que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, é a igreja que marcha contra as trevas. É a igreja que vence sobre as trevas. É a igreja que influencia o mal. Não é o mal que entra dentro da igreja, somos nós líderes que vamos espalhando Cristo e ofuscando as trevas. Nós cremos também que o Senhor coloca até mesmo o inimigo da alma sobre a sua autoridade, sobre o seu domínio. Não é assim que define Lutero? Satanás é como um cachorro na coleira de Deus, que vai até onde o Senhor permite chegar. Ele não ultrapassa os limites estabelecidos pelo Deus. Não é isso que nós vemos na história de Jó? Até aqui você vai. Daqui em diante você não chega. As provações que chegam até nós são enviadas por aquele que nos vocaciona para tratar propósitos muito específicos em nosso coração. E eu quero que você perceba, irmão, nesse texto ainda, dentro deste ponto ainda, que as provações às vezes são externas, mas às vezes elas são internas. Nessa história de Paulo, nós percebemos claramente que Paulo precisa lutar contra as ameaças externas que são mal intencionadas, mas também contra as ameaças internas que até parecem bem intencionadas. Se você observar o capítulo 21, versículos 3 a 6, nós encontramos a seguinte descrição: avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiram Paulo de que não fosse a Jerusalém. Olha o que acontece aqui. Paulo está viajando, o texto vai dizer que ele está viajando no meio das cargas, né? Porque o servo de Cristo nem sempre tem primeira classe. Ele não está viajando na classe top de linha, não está viajando numa cadeira confortável, é no meio das cargas. E ele desce ali do meio das cargas, e os discípulos que ali estavam, ou seja, os crentes, os internos, os de dentro da igreja, chegam até Paulo e falam: Paulo, o Espírito nos disse que vocês não devem ir, que você não deve ir até Jerusalém.
Preste atenção aqui, irmãos. Em primeiro lugar, esses crentes estavam bem intencionados, não estavam? Em segundo lugar, foi o Espírito que disse. Então, se a Bíblia está falando que foi o Espírito, e se o Espírito disse para eles que Paulo sofreria em Jerusalém, eles estavam bem intencionados, porque eles não queriam que Paulo machucasse, que Paulo fosse morto, que Paulo fosse espancado. Então, eu acredito que eles estavam bem intencionados, e eu acredito que foi o Espírito que falou, porque o texto está dizendo que foi o Espírito. O problema deles não foi em ouvir o Espírito, mas foi em anunciar de forma errada aquilo que eles tinham entendido também de forma errada. Porque certamente o Espírito disse que Paulo sofreria em Jerusalém, mas que ele tinha que ir para lá sofrer em Jerusalém para cumprir os propósitos de Deus lá. Só que eles entenderam errado. Se o Espírito está dizendo que Paulo vai sofrer, nós temos que dizer para Paulo não ir. Meu irmão, muitas vezes dentro da igreja, pastor, nós vamos enfrentar problemas internos de interpretação errada da Bíblia, interpretação errada da palavra. E vão ter irmãos que vão nos desmotivar porque olharam para o texto, entenderam errado aquilo que Deus queria dizer, e estão transmitindo uma mensagem errada para nós. Isso é um grande fator de desmotivação. Nós cremos que Deus manda as ameaças externas, mas nós cremos que existem infiltrados dentro da igreja, ou até mesmo pessoas bem intencionadas, erradas. E é por isso que você, líder, precisa ser um conhecedor da Bíblia. É por isso que Paulo diz que uma característica do líder é que ele manuseie bem as Escrituras, para que você entenda as revelações de Deus para o seu coração. Certa feita, lá na igreja de Martins Soares ainda, eu fui escalado para pregar, o pastor estava de férias, e um irmão apareceu, que eu não conhecia, de outra denominação, falando que Deus tinha dado uma mensagem para ele falar na igreja. E a gente novo, inexperiente, os irmãos da igreja vieram consultar, eu entrei naquela batalha interna. O Senhor, você não sabe tanto que eu passei dificuldade para fazer esse sermão, tanto que eu orei. E, meu irmão, naquele momento, eu cheguei na conclusão, se eu orei, se eu pedi a Deus uma mensagem, se Deus me deu essa mensagem, por que Deus daria para outro irmão também? E depois nós descobrimos a fama daquele que estava passando lá, e nós vimos que, na verdade, ele estava querendo extorquir a igreja, estava querendo se aproveitar da igreja. Queridos, se nós não tivermos a compreensão certa de que a voz do Senhor é inconfundível, nós vamos dar ouvidos a tantas pessoas, até mesmo bem intencionadas dentro da igreja, que vão minar nossas forças, vão minar nosso ministério, que vão acabar com a nossa liderança. Então, é importante nós sabermos, mediante as Escrituras, fazer uma exegese, uma interpretação correta dos textos. Isso para que, então, nós tenhamos a certeza de que as ameaças internas e externas são mandadas por Deus para o nosso crescimento. É Deus quem manda. Lá em Martins Soares ainda, querido, assim que eu disse que queria ir para o seminário, o pastor me colocou onde para pregar? No Ministério Infantil. E pensa no lugar que eu era provado. E tinha um menininho lá, abençoado, que tinha umas perguntas que eu não sei de onde eu tirava aquele negócio. E, gente, quando eu estava preparando as aulas, eu orava a Deus pedindo iluminação e vinha o rosto do menino na minha mente. Eu ia apavorado, aquele menino vai fazer umas perguntas, vai me prensar, e eu não vou conseguir sair dessa enrascada. Eu vou contar para vocês um pecado. Quando eu chegava lá para dar aula e o menininho não estava, era um alívio. Às vezes vai ser assim dentro da igreja. Às vezes Deus vai colocar algumas pessoas, irmãos, para nos espetar mesmo. Mas é por esse fogo que a gente cresce. A gente sai na frente. Eu me preparava mais, eu era desafiado a estudar mais por causa de uma criança. E glória a Deus pela vida daquela criança. Porque eu não me esmorecia, não fazia as coisas pelo cotovelo, fazia com mais maestria e vontade, porque agora eu tinha alguém que questionava, que suscitava dúvida. Deus envia isso dentro da igreja para nos fazer crescer. E a terceira questão que eu quero dizer para nós aqui, agora de maneira mais prática, é que o líder recebe de Deus coragem. O líder motivado recebe do Senhor coragem. Ele não só
sente a presença de Deus como o maior fator de motivação, ele não só sabe que as provações são enviadas por Deus, como ele também é um líder que recebe do Senhor coragem. Se nós imaginarmos, irmão, a coragem é um fator que está presente no líder. Se observarmos, Deus está dizendo para Paulo, Paulo, coragem, meu filho, coragem. Deus sussurra no ouvido do próprio Paulo, Jesus está dizendo, Paulo, coragem, não desanima não, seja corajoso. Quando nós vemos o Senhor levantando um outro líder lá no Antigo Testamento, né, Josué 1:9, seja forte e corajoso, não temas, nem te atemorize, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo, por onde quer que andares, coragem. Para Davi enfrentar Golias, meu irmão, é coragem. Líder precisa ser corajoso. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para o seu coração. O líder precisa ser corajoso em algumas áreas. A primeira delas é corajoso na ação. Nós precisamos ser corajosos para agir, corajosos para tomar decisão, corajoso para colocar em prática os nossos planos. Você sabia, meu irmão, que o lugar onde existe mais riqueza nessa terra não é no Banco Central, não é nos cofres, não é na casa do pastor. O lugar onde existe mais riqueza nessa terra se chama cemitério. Porque ali estão os maiores sonhos e projetos enterrados. Ali estão os desejos de uma vida toda, de pessoas que podiam mudar casamentos, que podiam mudar igrejas, que podiam mudar cidades, mas nunca tiveram coragem para agir. Nunca tiveram coragem para colocar em prática aquilo que Deus deu para ela. Irmão, o líder precisa ser alguém corajoso, destemido, que sabe que vai passar por oposição, que vai enfrentar certamente rixas, mas se está agindo em nome de Deus e mediante a palavra, ele precisa ter coragem para agir. Nós temos visto uma geração de líderes que se escondem, que não conseguem se desenvolver, que não conseguem sequer resolver conflitos, né? Ô, falta de líder corajoso que a gente tem. A gente tem visto muitos pecados, irmão, sendo tratados por nós, líderes, e tratado assim. A gente sabe que está ali o pecado, a gente sabe que é um problema, que se agrava, mas a gente não tem coragem de ir lá e colocar a mão. E isso precisa ser extinguido. Nós precisamos ser corajosos para também cuidar, disciplinar, orientar, afastar do nosso arraial o pecado. Nós temos que ser corajosos a ponto de falar para o irmão, se ele está no erro, sai desse erro, meu filho. Senão você vai para o inferno. Você vai queimar. Líder é corajoso para agir. Mas o líder também é corajoso para falar. Então a segunda marca aqui é que ele é corajoso para falar. E isso é importante, irmãos, porque nós temos criado uma concepção de líderes apenas exemplares. E é muito bom, se você for um líder de exemplo, de prática, é muito bom. Mas você precisa falar. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não fala, ninguém vai ser transformado pelas suas atitudes. A pessoa pode até se tornar um curioso, até ter vontade de conhecer mais sobre você. Mas o que transforma outro coração é a palavra de Deus sendo pregada. Então você precisa agora sair da prática para a fala. Você precisa falar. E o que nós temos visto hoje na liderança, nesse papel de influenciador cristão, que as pessoas não têm coragem para falar. Eu vou mostrar, basicamente, que não sou bom em teatro, mas como acontece nas igrejas geralmente, né? Vamos pensar aqui, eu vi que tem líder de ministério de louvor, eu sei que aqui não é assim, mas em outros lugares são, né? Nós vemos o líder de ministério de louvor falando. Irmãos, boa noite. Estamos muito felizes porque estamos na presença de Jesus. Jesus é aquele que muda os nossos corações. E agora nós vamos cantar com alegria. Faça dessa canção a sua oração. O líder não tem coragem para falar. Vamos pensar que mudou aqui. Vou falar a mesma coisa. Meu irmão, boa noite. Nós estamos aqui na presença de Jesus. Jesus é aquele que muda o nosso coração. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele transformou meu ser. E nós estamos aqui para espalhar dessa alegria, porque a alegria de Jesus contagia. A alegria dele é a nossa força. Então faça dessa canção agora a sua oração. Falei a mesma coisa, mas falei com coragem. Falei com alegria, falei sem vergonha, sem medo, com intrepidez. Queridos, nós estamos com muito medo de falar de Jesus.
e sofremos oposição, né? A gente tem visto tantas ideologias se levantando aí, tantas coisas vindo, a gente não consegue rebater, a gente não tem coragem de rebater, a gente ouve o mal falando tanto dos evangélicos, né? O mundo falando tanto mal da gente, mas a gente não tem coragem sequer de levantar nossa voz com coragem, com entusiasmo, com alegria. Isso muda. Não tem como você motivar ninguém se você não tem coragem, motivação externa para pregar com alegria, para anunciar com alegria. E seja corajoso, irmão, para inovar. Terceira coragem que eu queria destacar é para inovar. Coloque a sua cachola para pensar. Coloque as suas ideias, aquilo que Deus te deu, em prática agora. Se o cemitério é o lugar mais importante, mais valioso que nós pensamos aqui no sentido de ter planos e sonhos e projetos enterrados, nós temos que colocar os nossos em prática. E certamente, querido, todos os nossos projetos que visam mudanças vão causar um arrepio em muita gente. Eu, lá na minha pequena cidadezinha, na minha pequena igreja, eu lembro que, por volta dos anos 2000, a igreja enfrentou muita oposição para inserir a bateria dentro do culto. Talvez aqui acontecesse também. E os presbíteros que brigavam muito por isso já foram chamados para a glória e a bateria está lá. Não é? Ou seja, as coisas vão mudando. Aquilo que não fere o princípio da palavra e nós podemos aplicar para o bem do povo, para o crescimento do evangelho, nós temos que colocar em prática. Nós não podemos mudar princípios, mas métodos podem ser mudados. Qual método vai atingir mais o cristão do século XXI? O que, irmão? Nós temos dois grupos muito claros dentro da igreja, né? Se nós cantarmos um louvor para os mais velhos, a gente vai cantar lá, foi na cruz, que um dia eu vi. E aí você vai olhar para o senhorzinho, para a senhorinha, elas vão estar cantando lá, meus pecados. Aí você vai olhar para o jovem, aí vem para o outro lado, você coloca uma música para o jovem, vai estar lá, Yeshua, Yeshua, e aquilo repete, né? Parece que Deus é surdo, né? O jovem vai repetindo. Mas o senhorzinho está lá, você olha para a cara dele, o senhorzinho está lá, sem entender nada. E o jovem está lá, repetindo aquilo muitas vezes. É curioso. E você é líder, você tem que pensar na maneira de juntar os dois grupos. E Deus te dá condições para isso, irmão. Deus te dá formas para você aproximar. E aí com você conhece o seu contexto, você conhece a sua realidade. Desde que você não fira princípios da palavra, os princípios são eternos, eles chegam até os dias de hoje, ultrapassam os séculos dos séculos, porque a palavra é imutável. Desde que você não fira esses princípios, você pode mudar os métodos para atingir o Senhor, para atingir o jovem e para fazer com que os dois grupos glorifiquem o nome de Jesus juntos. Isso que nós temos que pensar. Coragem para inovar. Temos que sair muitas vezes e enfrentar a oposição. Sempre mudança é difícil, né, irmão? Qualquer mudança que a gente faz, a gente muda a bateria de lugar na igreja, a posição do violonista, né? Vai dar problema. Porque até o lugar para sentar os crentes tem igual. Não é? O crente senta no mesmo lugar todo domingo, está até a marca lá das costas dele, do suor dele no banco. Até isso é difícil. Mas depois que muda, a gente percebe que a mudança foi para melhor. A gente percebe que isso foi feito debaixo de muita oração e dos princípios da palavra. Nós vemos que as mudanças valeram a pena. E eu quero encerrar aqui com o último ponto, que o líder, ele sempre será sustentado por Deus. O líder vai ser sempre sustentado por Deus. Se você perceber nesse texto, a promessa do Senhor é que Paulo vai até Roma. Paulo, coragem, eu estou contigo. E do mesmo modo que eu te trouxe até Jerusalém, eu vou te levar também a Roma. Eu vou te levar a Roma, Paulo. Irmãos, olha o que acontece. Vai folheando a sua Bíblia comigo aí. Capítulo 23. Paulo passa pela cilada dos judeus. Paulo vai estar vai ser enviado a Cláudio, a Félix. Ele passa por Ananias, Tertuliano. Paulo vai fazendo sua defesa a muitos. Paulo vai ao rei Agripa. Paulo apela para César. Paulo passa por é enviado à Itália, passa por um naufrágio de navio, no capítulo 28, passa por uma picada de cobra. Paulo vai sendo
levado para muitos lugares. Quando chega lá no capítulo 28, ele desce na ilha de Malta, versículo 16. Capítulo 28, versículo 16. Aqui passam vários dias. Passa um período grande. Lá no capítulo 28, versículo 16, o que está dizendo? Uma vez, em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Você entendeu o que aconteceu aqui? Deus deu uma promessa para Paulo. Você vai até Roma. Então, talvez Paulo pense, vai mandar um jatinho. No mínimo vai mandar um correio, né? Um Sedex. E Paulo vai passando de prisão em prisão. Navio afunda, tem acidente, tem um monte de problema, tem um monte de luta. Mas ele chega até Roma, ele está na prisão domiciliar, e tem um soldado protegendo ele 24 horas. Irmão, isso aqui não é, se não for previsão de Deus, não tem outra explicação para nós definirmos o que acontece com Paulo aqui. Ele estava prestes a morrer, os judeus estavam em cima dele, Deus fez que ele passasse por toda aquela oposição, toda aquela angústia, toda aquela prisão. O Senhor leva ele até o propósito dele, ainda coloca um guarda para vigiá-lo. E mais ainda, Paulo prega em Roma, segundo o versículo 23. Paulo não deixa de anunciar a mensagem. Paulo cumpre o seu propósito, sendo protegido por Deus, sendo sustentado por Deus, guiado por Deus, e sempre debaixo da orientação do Espírito Santo. O que me chama a atenção aqui é aquela linguagem do século 21, né? Aquele que tem promessa de Deus não morre, não. Ele continua. Porque se Deus disse, irmão, vai acontecer. Eu não sei quais sonhos, quais projetos Deus tem colocado para a sua liderança, para a sua igreja, para a sua família. Mas eu sei, irmão, que aquele Deus que nos pega na prisão, lá em Jerusalém, Ele é fiel para nos levar até Roma, para cumprir o seu propósito e para nos fazer glorificar o nome dEle ali. Eu sei, irmão, que a família que está em Caco hoje pode, a partir da sua liderança, ser restaurada e transformada. Eu sei que o seu ministério, que é pequeno, que é hoje limitado em recursos financeiros, pode ser debaixo do poder, da autoridade e o domínio do Senhor transformado e alcançar um patamar inimaginável, impensável por você. Porque este é o nosso Deus. Quando estamos motivados por Ele, nós percebemos que temos tudo, temos o acesso, o poder e a grande majestade do Rei de toda a glória ao nosso lado. Se uma verdade é, irmãos, que sem Deus nós não podemos fazer nada, a verdade oposta é que com Ele nós podemos todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te faça um servo fiel, líder e motivado em sua presença. Sim. Amém. Exatamente. Eu fiquei pensando, já vi o menininho na sua cara aí. Aquele guarda que vigiava ele era trocado. Todo dia ele fazia eles. Verdade, tinha turnos, né? Meus irmãos, que palavra, hein? Que palavra no nosso coração, fala a verdade. Topzera. Vamos fazer algumas colocações, perguntas? Vamos aproveitar da fera? Aí à disposição, ó. Quem quer falar? Eu só vou levar o microfone só para captar o áudio lá. Sobre o motivador, lá na viagem do navio, aconteceu aquelas tragédias todas lá, né? E ele fala assim, se vocês tivessem me ouvido, não tinha acontecido isso. Eu queria que nós lembrássemos quantas pessoas estavam lá no navio. E não perdeu ninguém, quer dizer que a motivação é motivação, né? Esse é de fato motivador, né? Verdade. Quem mais, meus irmãos? E aquele pesado também levou ele para ele lá e foi Jesus, aquele povo todo estava ali. Achava que ele era um Deus. Falei. Deus mudou a rota dele, né? Com um desastre, mas colocou ele no lugar certo. Quem mais? Ô, Zé Pedro, fala aí, Zé Pedro. Vamos levar para o Zé Pedro falar ali.
Pergunte, meu filho. Pastorzão, eu tenho pergunta. Eu sou o homem das perguntas. O Salmo 16, versículo 8. Eu diria assim, o que é mais importante do que a presença de Deus? Não tem, né? Mas a certeza da presença de Deus. Boa. Aí o versículo diz o seguinte, ó. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, essa aí é a minha vocação. Amém. Bênção pura. Alguém, meus irmãos? Mais? Topzera? A palavra foi boa, né? Pera, irmã. É que o pastor falou aqui em Atos 28, né, a respeito da quantidade de pessoas que foram à residência de Paulo, né? E, continuando lendo aqui, ele diz que alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, né? E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Ou seja, nós hoje, né, temos esse propósito no nosso coração, de fazer com que as pessoas vejam e enxerguem, ouçam, né, e tomem para si essas palavras. Então, eu acho que a maior motivação nossa como cristão hoje é exatamente essa, é fazer com que esses incrédulos, né, tenham em nós um espelho, né, porque um dia nós estivemos ali também, né, nós não fomos simplesmente, nós não nascemos, né, já convertidos. A gente tem que entender que um dia nós estivemos do lado de lá e a gente também ouviu e não entendeu. Então, eu acho que a nossa missão aqui hoje é aprender isso, que nós temos que levar a palavra de uma forma com que... hoje o mundo oferece muitas coisas, então a gente tem que levar de uma forma que essas pessoas consigam entender, né, que o mundo está aí, mas a gente hoje está tem uma vida tão maravilhosa, a gente tem uma paz dentro do coração da gente que lá fora a gente não encontra. Esse vazio que eles procuram, por exemplo, como o pastor falou, nas drogas, nos vícios, né, é um vazio que só Deus preenche. Não adianta, você não encontra em outro lugar. Então, acho que cabe a nós, como líderes, porque é isso que essa reunião aqui é a respeito de líderes, mostrar para eles isso, que esse vazio que eles têm, só Deus pode preencher, né? Nossa próxima preletora. Já descobrimos aqui, ó. Descobrimos talentos. Gilmar, quer falar também, Gilmar? Ah, menino, pega um som aí, ó, tá perto. Meus irmãos, uma pergunta para o pastorzão. O líder ferido, pastor, presbítero, diácono, líder de ministério, que foi ferido por alguma razão, o que você diz para ele? Eu digo para se encaminhar ao hospital da alma, ao lugar secreto. A palavra do Senhor diz que a única maneira de nós não encontrarmos o Senhor é se nós não formos até o lugar secreto. Porque aquele que entrar no seu quarto, fechar a porta, ele ali está, para lhe receber. Então, meu irmão, se você está ferido por conta das escoriações ministeriais que certamente chegam, procure no hospital da alma, através da leitura e da oração, e não se esmoreça dessa prática, para que você encontre na figura do bom pastor aquele refrigério nas águas tranquilas, aquele refrigério para a alma, aquele alimento e aquela porção que vem dos céus. O profeta Elias recebeu isso quando estava muito ferido, quando estava para atravessar um deserto. É o próprio Deus que vem e traz um pão vivo que ele come e que o permite andar 40 dias e 40 noites. Isso é glorioso. Entender que o alimento que vem de Deus nos faz andar não só 40 dias e 40 noites hoje, mas o pão vivo que vem dele nos motiva a andar o resto
da eternidade. E se for, irmão, uma escoriação espiritual, mas que respinga na parte física, seja corajoso o suficiente também para resolver os seus conflitos. Então, se alguém te feriu, melhor do que você ficar chorando pelos cantos é abrir o seu coração para esse alguém que te feriu. Olha, irmão, isso aconteceu, me magoei, eu não entendi a sua postura, não gostei da sua postura, e aqui, como um ministro da reconciliação, Paulo usa esse termo, eu quero pensar o que nós podemos fazer, não pelo meu poder, não pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo, para nós restaurarmos essa ferida, para a gente restaurarmos esse vínculo e mudarmos esse âmbito. Então, se for algo espiritual e de você para com Deus, trate a sós com o Senhor. Mas se for algo que envolva terceiros, trate com Deus e agora busque no Senhor formas para mudar, formas para curar, formas para passar por cima dessas barreiras. Porque todos nós estamos aqui, todos nós nos ferimos, mas existe algo maior que nos une, né? O termo elo é muito importante. Nós temos um elo superior, um elo que nos aproxima acima de todas as coisas. E todos nós somos líderes do mesmo Deus, ou para o mesmo Deus, ou para o mesmo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o ministério não é indolor, né? Você que tem uma liderança, você que influencia, não é indolor. Mas em Deus é possível exercermos esse ministério glorioso para a glória dele, né? Vamos ficar em pé para a gente orar e te agradecer, você que veio, que bênção, viu?